Paulo. E hoje um dia histórico, segunda-feira, 13 de outubro de 2025, um dia que o mundo teve um momento de alívio, de respirar aliviado com a esperança de paz no Oriente Médio. Claro, esse é o nosso principal destaque de hoje. Boa tarde para você, Eduardo Frumento. Boa tarde, Adriana Araújo. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no Entre Nós. Vamos juntos, portanto, nesta segunda-feira que já começou logo cedo com as primeiras informações lá de Israel, da faixa de Gaza. A gente vai continuar ao longo do noticiário acompanhando e mostrando tudo o que aconteceu até aqui e já também projetando o que vem pela frente. O mundo hoje amanheceu celebrando imagens aguardadas por 738 dias. O encontro, os abraços emocionados das famílias dos reféns com os 20 que eram mantidos ainda vivos pelo Hamas e foram soltos hoje. A gente coloca para quem está acompanhando pela live e também pela TV esse momento muito emocionante de pais e mães reencontrando seus filhos. Muitos não tinham notícias desses reféns, não tinham a certeza de que esse abraço aconteceria. Então é impossível não se emocionar com essas famílias israelenses tendo um momento de alívio e o fim da dor da separação depois do ataque terrorista do Hamas de 7 de outubro de 2023. Mas do lado palestino, também muita emoção. Uma multidão se reuniu em Gaza para receber os prisioneiros, quase 2.000 prisioneiros que o governo israelense soltou justamente para dar início a esse acordo de paz, para colocar em prática, de fato, o primeiro passo desse acordo de paz. Nessa multidão que aguardava pelos prisioneiros, muitos desses prisioneiros foram capturados durante os 2 anos de massacre em Gaza. Outros, cerca de 250, estavam em prisões condenados pela justiça israelense e não viam os familiares, alguns deles, há mais de uma década. Enquanto essa multidão recebia esses palestinos, o que o mundo via era uma terra sob escombros, uma terra arrasada. Mas hoje a gente enxerga também uma esperança. Há muitas dúvidas se a paz será duradoura. Há muito que se discutir sobre o futuro de Gaza, sobre se será possível a criação do Estado palestino, a convivência pacífica entre 2 estados, o Estado de Israel e o Estado palestino. Mas, de qualquer forma, o dia hoje, esse dia histórico, é marcado pela esperança de paz e de um alívio nesse massacre, na fome que matava os palestinos em Gaza. A partir de agora, o Entre Nós traz todas as informações sobre esse dia, com os nossos correspondentes, com uma entrevista também para tratar e aprofundar esse assunto. Então vamos juntos, Eduardo Barão, já aqui a postos, ao vivo, direto de Nova York, para falar e para destacar para a gente, Barão, a posição, a importância de Trump nessa virada de página. Trump que já chegou a defender uma espécie de um paraíso tropical, uma espécie de resort na faixa de Gaza, mudou de tom, mudou de posição e, de fato, constrói uma aliança com outros países do mundo árabe, histórica, e que levanta essa esperança de que a paz venha e seja duradoura, né, Barão? Boa tarde para você, bem-vindo. Olá, Adriana, boa tarde para você, para o Frumento, para todo mundo no Brasil. Exatamente, Donald Trump teve um papel fundamental nesse acordo fechado nas últimas horas, que entrou em prática, né, com a retirada inicial das tropas de Israel na faixa de Gaza e hoje, claro, o grande ponto com a libertação dos reféns, né, os palestinos sendo libertados por Israel, os israelenses sendo libertados pelo Hamas, aquela comemoração toda que a gente viu dos parentes que estavam distantes há 2 anos dos seus entes queridos, né? Um momento de muita alegria, muita celebração, e Donald Trump tendo um papel fundamental em todo esse acordo, primeiro chamando o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, para aceitar esse acordo. Ele fez algo como uma pressão aqui na Casa Branca em Washington. Antes ele tinha se reunido com líderes árabes durante a Assembleia Geral da ONU aqui em Nova York, e na sequência o Hamas acabou também aceitando esse acordo. Como você falou, é um acordo diferente daquele proposto no começo do ano por Trump, quando ele praticamente exigia a saída total dos palestinos ali da faixa de Gaza. Isso não foi aceito. Agora ele mudou os termos desse acordo, dizendo que os Estados Unidos ajudariam na reconstrução da faixa de Gaza com a volta dos palestinos. O que a gente tem visto nas últimas horas, né, as regiões que foram todas destruídas ali pelos ataques de Israel, mas a população voltando para onde moravam, né, já que as casas praticamente todas foram destruídas, e o governo americano dando início a esse processo de reconstrução, mandando
tratores, guindastes, enfim, maquinário pesado para aquela região. O Trump assinou agora há pouco, né? Primeiro que ele foi para Israel, ficou sobrevoando com a Air Force One e só aterrissou em solo israelense no exato momento em que os reféns estavam sendo libertados. E aí ele foi muito aplaudido durante as falas que deu no Congresso, no parlamento israelense, né? Hoje a gente viu a figura de Donald Trump como mais importante, segundo as pesquisas, do que o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O Trump está sendo visto como um herói em Israel após a libertação dos reféns. E logo na sequência ele pegou o avião, saiu, foi para o Egito, para a cidade turística de Sharm el-Sheikh, e lá se encontrou com outros líderes europeus, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, líderes árabes, e ali eles assinaram esse tratado, esse acordo de paz. Ainda restam algumas perguntas, né? Por exemplo, se a paz vai ser duradoura, como você disse, Adriana, se vai ser algo apenas temporário, um cessar-fogo que vai trazer esse alívio, mas depois ninguém sabe muito bem como vai acontecer, e também quem vai comandar a reconstrução ali na faixa de Gaza, né? Se fala desse organismo internacional, mas ninguém sabe muito bem como funcionaria isso. Precisa ter dinheiro, né? Muito dinheiro. As estimativas falam, o Trump falou em trilhões e trilhões de dólares, né? Mas fala-se em 80 bilhões de dólares para a reconstrução ali da faixa de Gaza. Enfim, são muitas perguntas, mas é sem dúvida nenhuma um dia de alívio em que Donald Trump sai como grande vencedor depois de ter costurado entre os árabes e entre Israel esse plano que agora entrou em vigor. Barão, peço que você fique conosco só um momento, porque a gente acompanha agora justamente uma das falas do presidente Donald Trump no parlamento israelense, ele que chegou a elogiar Netanyahu e disse que espera agora o fim completo da guerra. Isso não é apenas o fim de uma guerra, é o fim de uma era de terror e morte, e o começo de uma era de fé, esperança e de Deus. É o início de uma grande concórdia e harmonia duradouras para Israel e todas as nações que fazem parte do que em breve será uma região verdadeiramente magnífica. Eu acredito nisso muito fortemente. Essa é a alvorada histórica de um novo Oriente Médio. Eu quero expressar minha gratidão a um homem de uma coragem excepcional e patriotismo cuja parceria foi fundamental para tornar esse momento possível. Vocês sabem de quem eu estou falando. Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Por favor, fique de pé. Bom, antes de Trump falar, o Benjamin Netanyahu também discursou no parlamento e disse que espera agora um tempo de paz na região. Que há um tempo abaixo dos céus. Um tempo de paz e um tempo de guerra. E os últimos 2 anos têm sido um tempo de guerra. E os próximos anos, esperançosamente, será um tempo de paz. Paz dentro de Israel e paz fora de Israel. Barão, para a gente concluir com você, porque eu sei que você tem que fechar aí a nossa reportagem especial do Jornal da Band, mas só para concluir com você, a gente ouviu aí os elogios de Trump a Netanyahu, o agradecimento depois de Netanyahu a Trump, mas nas guerras em geral, os dois lados saem tentando dizer que ganharam. E o Netanyahu, nesse momento, fala que atingiu todos os objetivos dele, mas na verdade o fato é que não, que aniquilar o Hamas, que era a promessa de Netanyahu, não é o que aconteceu de fato. Nem o desarmamento do Hamas começou, é parte do plano, mas não começou. Então, o que os analistas dizem que é um enfraquecimento de Netanyahu com Trump saindo vitorioso no território israelense. Como que fica essa relação que é estratégica para Israel, Brasil, Estados Unidos, Israel, depois desse capítulo em que todas as glórias vão para Trump nesse momento? A parceria vai continuar, Adriana. Era assim com o Joe Biden no poder, né? A gente ouviu o lado israelense da história, né? O Trump parabenizando o Benjamin Netanyahu, mas ele fez exatamente a mesma coisa quando estava em Sharm el-Sheikh, no Egito, né? Elogiou todos os líderes árabes
que participaram dessa articulação. O Trump sai como grande vencedor, não tenha dúvida nenhuma disso, né? Aí você pode saber, na verdade, quem perdeu, né, foram as vítimas dessa loucura toda que a gente viu nos últimos 2 anos dos dois lados, né? E agora o Netanyahu vai tentar, de alguma forma, politicamente se defender dentro de Israel. A tarefa não vai ser fácil. O Netanyahu já estava com uma situação muito complicada antes do ataque terrorista do Hamas, e evidentemente que ao longo desses 2 anos a situação política interna de Netanyahu não melhorou. Claro que ainda restam dúvidas, especialmente sobre como vai funcionar a faixa de Gaza, os palestinos, o próprio Hamas que você citou, mas a parceria em si entre Israel e Estados Unidos, essa vai continuar, essa meio que não muda muito independente de quem tiver no poder. Foi assim com Joe Biden e Netanyahu mesmo, ideologicamente de lados opostos, e agora com a ideologia mais parecida entre Trump e Netanyahu, mas é o Trump que está dando as cartas. A gente viu isso desde o começo dessa tentativa agora do plano de paz, do acordo, enfim, de cessar-fogo, que acabou tendo sucesso. Tá certo, Barão. Obrigada demais por estar com a gente aqui nessa abertura do Entre Nós, com todas as informações. Surgindo qualquer novidade, pode acionar a gente aqui. E como eu disse, a reportagem completa do Barão logo mais no Jornal da Band.